coeficiente angular e coeficiente linear. O coeficiente angular é determinado, na realidade, é o valor de A de uma função afim. Por exemplo, tem aqui uma função afim, 2x mais 4. Isso aqui é uma função afim, função de primeiro grau. Quem é o coeficiente angular? O valor de A. Quem é o coeficiente linear? O valor de B. O interessante é que o coeficiente linear ele determina aonde a função toca o eixo y. Se eu voltasse naquele exemplo anterior, vocês iriam verificar que, voltando aqui nesse exemplo, aonde foi que a função tocou o eixo y? No 3. Se você observar, é o termo independente, né? Que é o coeficiente linear. Então, sempre o coeficiente linear indica aonde a reta, quando você for construir o gráfico, toca o eixo y. Ok? Voltando aqui. Agora aqui eu quero apresentar para vocês alguns tipos de função. Função constante. Quando a função não tem o x, só tem o valor de b, essa função é chamada de função constante. O gráfico dela será uma reta na horizontal, sempre paralela ao eixo x. E o interessante é que ela vai tocar no termo que está aqui, que no caso é o coeficiente linear, que é 4. Então, é uma reta paralela ao eixo x que passa pelo 4. Se aqui fosse um 3, já seria uma reta que passaria pelo 3, paralela ao eixo x. Outro tipo de função é a função identidade. A função identidade já não tem o coeficiente linear, o termo de b. E o a é igual a 1. O a é igual a 1 e o b é igual a 0. Toda a função identidade, ela tem o a igual a 1 e o b igual a 0. A reta, ela passa pela origem e divide o primeiro quadrante e o segundo quadrante bem no meio. Ou seja, vai passar pelo 1 e 1, 2, 2, 3, 3 e assim vai. A função identidade. Outro tipo de função, que é um caso à parte da identidade, é a função linear. Ela também passa pela origem. Quando a função é linear? Quando b é igual a 0. Toda vez que a função tiver b igual a 0, ela é uma função, e for uma função do primeiro grau também, né? For uma função afim, que tiver b igual a 0, é chamada de função linear. Qual é a diferença da função identidade para a função linear? Porque na função identidade o a obrigatoriamente é igual a 1. Já na função linear, não. Por exemplo, aqui o a é igual a menos 3. Então, ela vai ser, ela já é uma reta que tem esse sentido e está um pouco mais próxima, se você observar, do eixo y. Ou seja, ela não divide o quadrante bem no meio. Como essa daqui, divide, por exemplo, o primeiro e terceiro quadrante divide, bem no meio. Já linear, não. Aí outro exemplo de função linear, f de x igual a 2x, por exemplo. É uma função linear. Ok? Então, as funções em que não tem o valor de b, elas ou é a identidade ou a função linear. Elas têm uma característica em comum, passam pela origem. Sempre, quando a função não tem o valor de b, ela passa pela origem. E é lógico, porque o b é o coeficiente linear, que ele indica onde a reta toca o eixo x. Então, é porque o b é 0, ou seja, ela passa pela reta do... Perdão, onde a reta toca o eixo y, né? Então, é onde ela toca o eixo y? No 0. Ok? Beleza. Função crescente e função decrescente. A função... Eu estou trabalhando sempre com a função afim, tá? A função afim, ou do primeiro grau, ela é crescente quando o a for positivo, ou seja, a maior do que 0. E quando que a função é decrescente? Quando a for negativo, ou seja, a menor do que 0. Certo? O interessante é que a função crescente, que é esse estilo aqui, por exemplo, a é igual a 2, né? O a é maior do que 0. Sempre quando o a for positivo, ela é uma função crescente. Ela tem esse sentido aqui, Toda função crescente tem esse sentido. Ela vai crescendo nesse sentido. Já a função decrescente é quando o a é negativo, né? Ela tem um sentido contrário da função crescente. A função crescente, ela é assim. A decrescente, ela é assim. Os sentidos são contrários. Certo?
Função decrescente, função decrescente, função decrescente. Por quê? Ó? Porque ó, à medida que os valores de x vão aumentando, né, ó, a função crescente, à medida que eu vou aumentando o valor de x, ó, pegando o valor de x mais para cá, se você observar, ó, deixa eu pegar um valor de x bem aqui, ó, ele está correspondido a qual valor de y? Só você tocar aqui, ó, toca reta, então esse valor de x está correspondendo a esse valor de y, né? Se eu pegar um valor de x maior, por exemplo, vamos pegar esse valor de x bem aqui, ó, ele gera qual valor em y? Tocou bem aqui, então liga bem aqui. Então já esse valor, observa que tem um crescimento, né, ó, desse para esse, né, ó. O x cresceu e o y cresceu. E ele vai crescer mais. Se eu pegar um x bem aqui, onde está o y dele? Toca aqui, ó. Então, o x cresceu mais ainda e o y cresceu mais ainda. Entendeu? Esse tipo de função crescente. Já a função decrescente tem um efeito contrário, ó. Se eu pegar um x bem aqui, onde está o y dele? Bem aqui. Se eu pegar um x bem aqui, não, mais aqui, onde é que está o y dele? Já está bem aqui, né? O y dele está bem aqui. Se eu pegar um x bem aqui, aonde está o y dele? Está bem aqui. Então vamos pegar aqui o sentido, ó. O x cresceu assim, ó, cresce aqui, ó. Esse vai crescendo nesse sentido, né? A reta do x, né? Ó, negativa, vai 0, 1, 2, 3, vai aumentando. Aí, o que é que está acontecendo com os valores de y? Ó? Esse daqui começou aqui. Esse daqui está bem aqui. Esse daqui está bem aqui, ó. Observa que ele está diminuindo. Por isso que é chamado de função decrescente. Tá? Por isso que é chamado de função decrescente. Mas saiba, sempre, quando é que a função é decrescente? Quando o a for negativo. Quando a função é crescente? Quando o a for positivo. Tá? A função crescente tem esse sentido, a função decrescente tem esse sentido. Vamos pegar aqui um exemplo. Determine se a função afim é crescente ou decrescente. Temos aqui, ó, o a aqui é 1, né, ó, positivo, então aqui é crescente. Aqui, ó, o a, quem é? Menos 5, negativo, então é e aqui, ó, o a 4 positivo, então é crescente.